Boa noite, né? Eu sou a Dani Cristina Parreira, fui convidada pela Thelma, que recebeu a indicação de Estela Maris. Estela Maris é uma querida, ela já participou de alguns workshops que eu faço, né, de constelação familiar, que eu fazia antes da pandemia, né? A pandemia Oi. veio para a Tenta entrar gente. de novo. Jorge removeu. A pandemia veio, né, e para a gente fazer esse movimento para dentro. E nesse processo do movimento para dentro, que a gente virou online, a constelação foi uma das coisas que eu abri mão de fazer no virtual. Eu não tem muitas pessoas que trabalham com constelação no virtual. Eu nunca nem tentei, porque a constelação para mim é algo que eu preciso estar sentindo, estar junto com as pessoas e acompanhando o passo a passo desse processo. Então, Jorge, se você puder colocar o slide, te agradeço. Meu Deus. Oi, gente, fala aí para ver se sai alguma coisa. Oi, Nina, você me ouve? Eu sou a Dani. Agora sim. Ah, muito bem. Agora foi. Que bom, Nina, que bom. Então Cara, vamos lá, né? cheguei a levar um susto. Gente, perdoa aí que eu tô tossindo muito, tá? Tá tudo Desculpa. bem. Seja bem-vinda. Quer dizer, eu que sou a intrusa no seu grupo hoje, né? Então, a Estela pediu para eu falar um pouquinho sobre as constelações, né? Vou contar um pouquinho antes da minha história. Como que eu cheguei nas constelações? Só para vocês terem uma ideia de com quem vocês estão lidando, né? Sou Daniele, eu tenho 47 anos. A minha história dentro da busca, né, de cura começou muito cedo. Mas, assim, eu desde muito jovem, eu achava que a vida era mais que comer, beber e dormir, né? E passei por várias situações, mas aos 23 anos eu tive um ponto de corte na minha vida. Eu vivi uma situação muito difícil. E eu precisei buscar a espiritualidade de uma maneira mais profunda, né? E comecei pela astrologia, na metafísica. Conheci o Petor, que é o caminho espiritual que eu sigo hoje, que é onde eu trabalho hoje. Mas lá no início, junto com o Petor, eu participei de uma sessão de constelação familiar. Eu não fazia ideia do que era constelação familiar, com a Zaki Meredith. A Zaki foi uma das pessoas que esteve, né, na primeira turma de constelação familiar que aconteceu no Brasil. E ela acompanhou durante muito tempo o Bert. Eu tinha uma história com meu pai e naquela constelação ela fez um sorteio e eu fui sorteada. Olha, nunca tinha sido sorteada em nada e fui sorteada para ser constelada. E aquilo gerou um movimento na minha vida muito incrível. Mas naquele momento eu já estava comprometida com o Petor, que eu já tinha dado o início, né, no meu processo de caminho de Petor, que eu falei assim, olha, fiquei interessada pela constelação, queria saber o que era, até comecei uma formação com a Zaki em 2004, só que eu já estava fazendo Petor, que a turma que a Zaki abriu aqui no Rio de Janeiro não vingou, e eu teria que ir para São Paulo. Eu falei, não, vamos fazer direito, vamos fazer uma coisa de cada vez. Se a constelação tiver que chegar na minha vida, uma hora ela vai chegar. E aí eu escolhi o Petor, que era algo que já estava ali no meu processo, e fui seguir com o Petor. Quando eu finalizei as minhas duas formações de Petor, eu fui buscar
primeiro um trabalho energético, que era o que eu estava precisando naquele momento, fui fazer as frequências de brilho. Quando eu decidi que as frequências de brilho, né, estavam num ponto confortável dentro de mim, uma colega da frequência me convidou, Dani, vamos abrir uma turma de constelação no Rio, né, nesse instituto que ela trabalha. E eu sempre muito aberta e fui ajudar ela a abrir essa turma no Rio e acabei eu fazendo a formação numa turma em Itaipava, que a turma do Rio não formou. E eu tenho muita gratidão por esse instituto, chama Instituto Imensa Vida, e foi muito bacana, e eu me curei também em muitos outros níveis fazendo essa formação de constelação familiar. Então, hoje, o que eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês é algo muito simples, nada rebuscado, sabe? Eu vou trazer, assim, o meu entendimento do básico que é a constelação. E eu estou aberta para que vocês intervenham a qualquer instante, façam qualquer pergunta. Eu não sei se vou saber responder tudo, mas o que eu não souber, eu vou buscar em um outro momento trazer para vocês, e o que eu souber, eu trarei o meu ponto de vista aqui para vocês, tá? Então, a constelação familiar, ela é uma ferramenta terapêutica, né? Alguns falam que é uma forma de agir terapeuticamente que pode trabalhar quase tudo. Então, assim, vamos adiante. Segue aí o próximo slide, Jorge. Se vocês tiverem fazer alguma pergunta sobre mim, sobre a minha história também, podem perguntar, né? Então, esse cara aqui, Bert Helling, faleceu há pouco tempo, com mais de 90 anos, né? Ele foi um cara incrível. Ele nasceu na Alemanha, no período muito difícil, né? No período anterior à Primeira Guerra Mundial. E naquela época, ele pertencia a uma família tradicional católica. Ele teve uma formação católica. E ele, perto da Segunda Guerra, ele foi convocado para trabalhar na guerra como um soldado alemão. E Bert foi, mas aquilo feriu muito a alma dele, né? E ele voltou, abriu mão ele fugiu num daqueles trens e foi para o mosteiro e se formou padre. Ele se formou padre e foi trabalhar numa missão na África do Sul, na tribo dos Zulus. Bert, ele era muito estudioso e ele já tinha estudado várias coisas. Vocês sabem que para ser padre não estuda pouco, né? Estuda muito. E naquela tribo, 16 anos que ele viveu lá, naquela cultura, ele observou várias formas de resolução de conflito que para ele era muito estranho, era muito diferente, era muito novo. Imagina um padre católico com formação alemã, né? A rigidez alemã. E ele cai dentro de uma tribo na África, onde os conflitos eram resolvidos de uma forma muito peculiar. E as coisas funcionavam, e se tinha ordem, respeito, hierarquia. E ele viu muita coisa ali. E ele retornou, depois de 16 anos vivendo na África, ele retornou para a Europa e resolveu estudar várias terapias, né? Ele estudou várias técnicas terapêuticas, né? E ele reuniu essas técnicas terapêuticas que ele estudou tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? E disso ele co-criou, ou ele deu o nome a uma técnica singular que chamava constelação familiar.
eu quero deixar registrado aqui que o Bert, ele nunca criou uma escola de constelação. O Bert nunca quis dar aula de constelação. O Bert, ele era um homem que experimentava atender pessoas com o conhecimento que ele tinha, com as técnicas que ele estudou, e ele reuniu isso e ele criou algo novo em cima daquilo que ele reuniu, a forma dele de trabalhar. Então, assim, quando você fala assim, a escola de constelação familiar, eu estudei constelação com Bert Helling. Não, Bert nunca criou uma escola. Os terapeutas que caminhavam ao lado dele, que tinham interesse em estudar, em aprofundar, que eram cientistas, falaram, nossa, isso que ele está trazendo é novo, isso merece ser replicado. Então, essas pessoas começaram a convidar pessoas para participar de workshops e ali foram formados os primeiros terapeutas de constelação familiar. Mas, assim, a constelação familiar, ela não foi uma técnica, né? E não se criou uma escola de constelação por Bert Helling. Agora, no final da vida, essa última esposa dele, que criou a Helling Science, né? Que é a Academia de Ciência do Bert Helling, mas muito com os pulsos da Sophia Helling. Então, por que eu estou trazendo isso? Né? Eu estou trazendo isso para contextualizar a constelação. Eu trabalho com pessoas de diversos nichos, né? Com psicólogos, com terapeutas. Eu não sou psicóloga, tá? Eu sou enfermeira de formação e sou terapeuta, sou helper de Patchwork, sou terapeuta de frequência de brilho, já fiz reiki, astrologia, um monte de coisa. Mas hoje eu gosto de trabalhar com o Patchwork, com a frequência de brilho e pontualmente com as constelações familiares. Então, assim, eu estou trazendo essa informação porque a Thelma até falou no início, né, de que algumas pessoas falam mal da constelação, outras falam bem da constelação. Bem e o mal faz parte do nosso planeta de dualidade, mas assim, a forma como aquele que se diz terapeuta age diante de um campo de constelação ou diante de um grupo de pessoas falando sobre constelação, fala muito desse próprio terapeuta, né? E o Bert não criou escola de constelação familiar. Ele trazia o trabalho dele, um homem muito íntegro, muito sério, né? Que trazia o trabalho dele pautado em referências de outras escolas onde ele estudou psicodrama, ele estudou psicanálise, ele estudou terapia transacional, ele estudou terapia primal, ele estudou um monte de coisa, e ele tinha o conhecimento dele da teologia, né? E ele tinha um conhecimento diferente dessas terapêuticas organizadas e científicas e da academia. Ele tinha o conhecimento do que se fazia e do que se tratava naquelas tribos onde ele esteve como pároco, né, como padre durante 16 anos. Então, assim, o que ele acrescenta nessas terapias que a ciência traz é de muito valor, porque é um valor histórico, cultural, né, onde ele viu uma aplicação prática da estrutura de cura daquelas tribos ali, né, em loco, trabalhando com eles. Lá no início, lá atrás, o Bert começou de uma maneira muito restrita. Ele considerava, né, apenas a estrutura, aquela família de papai, mamãe, filhinho presente, homem e mulher. Ele não considerava a homossexualidade, ele não considerava os abortos, os não nascidos, né? Tinha um monte de coisa no início que para Bert era muito obscuro. Mas no decorrer do tempo, o próprio trabalho do Bert foi evoluindo. E essas pessoas que acompanhavam o Bert,
começaram as primeiras escolas de constelação familiar, também foram evoluindo, né? Passou pelo movimento da alma, do que a gente chama de movimento da alma, né? Aquela primeira estrutura, papai, mamãe, filhinho. Depois uma segunda estrutura, no movimento da alma, segunda época, né? Diria que na década de 80, 90, era ainda muito estruturada. Na década de 90, no início dos anos 2000 e pouquinho, tinha uma amplitude, uma liberdade, aí já se considerava muitas coisas do coletivo. E a esse movimento de transformação das constelações familiares se chamou constelações familiares com o movimento da alma. Agora, há bem pouco tempo atrás, nos últimos anos, no final de vida de Bert já estava trabalhando com o que a gente chama de movimento do espírito, né? Onde a gente ultrapassa a alma coletiva da humanidade e a gente abarca o espírito universal, a totalidade. E é um movimento muito interessante que, mesmo após a morte de Bert, isso vem crescendo. E esse movimento hoje é chamado de novas constelações. Fala, querida, pode perguntar. Olha, eu, sinceramente, eu não conheço nada disso e não estou entendendo. Você poderia definir o que é constelações familiares? Por favor. Sim. Definir, eu não diria, mas assim, constelação familiar é uma técnica terapêutica onde a gente coloca uma questão, você me traz uma questão, qualquer questão, de saúde, de relacionamento, financeira. Você tem um problema, uma dificuldade, uma doença, seja o que for, e você quer olhar isso através das constelações familiares. Então, você traz essa questão para o terapeuta, ele pode te atender individualmente ou num grupo, de forma coletiva, e você coloca essa questão no campo. E aí eu vou ter que explicar para você o que é o campo, né? Aí já vou seguindo nisso que eu estou dizendo. As constelações familiares, elas são sustentadas por 3 pilares. O primeiro pilar, né, das constelações familiares são as 3 ordens do amor do Bert Helling. O Bert Helling que organizou essas ordens do amor. E que ordens são essas, né? Todos pertencem. Foi Montserrat que perguntou, né? Então, vamos lá, Montserrat. Todos nós viemos de uma família sanguínea. Nós viemos também de uma família de alma, uma família espiritual. Mas nas constelações, a gente considera muito também o pai e a mãe biológico, a família sanguínea da onde você veio, tá? Você veio de um pai e de uma mãe e surgiu você. Eu vou explicar um pouquinho melhor lá na frente. E tudo que veio atrás do seu pai faz parte da sua família. Tudo que veio atrás de sua mãe faz parte da sua família. Todos que estão ao lado do seu pai e da sua mãe fazem parte da sua família. Ou seja, atrás são os avós, bisavós, trisavós. Ao lado são os tios, os primos, os irmãos. E depois dos seus pais veio você, os seus irmãos. E aí vão entrar as novas gerações, os filhos. Tudo isso é um sistema. Chama sistema familiar. A Montserrat tem o sistema familiar da Montserrat, que veio através do pai e da mãe da Montserrat, e ela construiu um sistema a partir dela, com a sua própria família. Não sei se tem filhos, mas se não tem filhos, tem um projeto de vida, está aí, está vivendo. Então, esse conceito é claro para você? Que todos nós viemos de um sistema? Sim, sim.
E como que a gente faz? Se eu tenho um problema, você tem um problema, a gente pode tratar esse problema como fazendo parte do seu sistema, não só seu. Bert dizia, e na análise transacional também se fala isso, que o problema do indivíduo não é só dele. O problema do indivíduo, a questão do indivíduo, a doença do indivíduo, a dificuldade do indivíduo, na verdade é um problema, uma questão, uma doença do sistema ao qual ele pertence. Isso fica claro para você? Então, se eu tenho um câncer, se eu tenho uma dificuldade de conseguir um emprego, se eu tenho uma dificuldade de ter um relacionamento, de ter uma parceria amorosa, isso não é um problema só meu, isso é uma questão do meu sistema, porque eu estou expressando algo que existe no meu sistema. Então, na técnica das constelações familiares, quando eu trago um problema, o terapeuta coloca num campo e ele vai me ajudar a olhar aonde isso está no meu sistema. Isso era lá no início. Porque alguns terapeutas dizem que isso não foi Bert, não foi o primeiro a falar, Nina, eu já vou deixar para falar, só vou acabar de falar isso com a Montserrat. Que nós não temos problemas novos. Tudo que acontece comigo já aconteceu em algum momento lá atrás da minha família. Percebe, Montserrat? Quando eu trago uma questão, essa questão não é nova. Então, num campo de constelação, o nosso objetivo é, primeiro, tratar a questão sistemicamente, na raiz, para que, quando cura em mim, cura tudo que veio antes de mim. É possível? É possível, através do campo e através do fenômeno que acontece ali. Clareou um pouco? É uma técnica, uma ferramenta terapêutica que se propõe a tratar questões, problemas, não no nível somente individual, mas também no coletivo da sua família. Ajudou? Sim, ajuda um pouco. Que bom. Quer falar mais alguma coisa ou podemos deixar a Nina perguntar? Pode deixar ela perguntar. Bora, Nina. Oi. Querida, então quer dizer que, no caso, a raiz, então, de todos os nossos problemas estão dentro da família, é isso? Mais ou menos. Se você... né? Então, vamos lá. Se você está falando apenas do planeta Terra, da sua humanidade, da sua dificuldade aqui, sim. Se a gente for falar, chegar no movimento do espírito, a coisa muda um pouquinho. Ah, com certeza. Entende? Então, se eu for falar assim, toda dificuldade que eu trago, eu vou só transformar um pouquinho a minha fala, ver se fica bom assim. Toda dificuldade que eu trago como pessoa, como ser, já existe no sistema ao qual eu pertenço. Vê se fica bom isso. Pois é, eu entendo assim, eu entendo pela parte espiritual, eu entendo tranquilamente, mas da família, essa parte da família, que é a raiz, no caso aí, né, conforme você disse, da família. Não, né? Não é, Nina, vamos lá, vamos bater bola aqui. Não é que os meus problemas são apenas os problemas da minha família, mas os meus problemas refletem a raiz de problema da minha família. Percebe? E para eu me curar, eu posso me curar reconhecendo as dificuldades da minha família, aceitando tudo como foi, tomando a força dessa família, desse sistema e concordando a partir do meu adulto de fazer algo diferente com aquele conteúdo que eu trago. Ou seja,
os erros dos meus antepassados para que eu possa... É isso? Não, na constelação a gente não usa o termo perdão, porque perdão, e é uma coisa que eu aprendi, que é algo muito soberbo, né? Assim, só quem tem o direito de Verdade, perdoar é com Deus, certeza. né? Na verdade, quando eu aceito tudo que foi, como foi, e eu aceito que está em mim essa dificuldade, eu chamo o meu adulto e a partir daí eu faço algo novo. Quando eu fico reclamando que eu sou igual a minha mãe, o meu pai, a minha avó, eu tenho esse problema porque a culpa é dele ou dela ou acolá, eu não saio do lugar, eu fico na infância, eu fico na criança. Então, vamos adiante aqui. Eu só vou falar aqui, ó. Não, tá ótimo, perfeito. Vamos adiante, porque eu vou falar sobre isso daqui a pouco, no próximo slide. Eu só quero falar aqui, ó. Esses pilares que sustentam a constelação são o pertencimento, todos pertencem. Então, hoje, a gente já entende que se tem um filho não nascido, esse ser, essa alma que está no meu sistema pertence. E se eu não reconheço isso, pode me causar uma doença, pode me causar uma dificuldade. Né? E aí, quando eu ponho no campo e eu reconheço aquele não nascido e trago para o meu coração e incluo ele no sistema, às vezes a doença, a dificuldade vai embora, porque ela só queria ser vista, aquele ser, alguém que se suicidou, que a gente não fala na família. E quantas famílias que têm suicídios e os suicídios são recorrentes? Porque aquele que suicidou lá atrás, todo mundo exclui, ninguém toca mais. Aí vem outro aqui na frente, suicida para poder lembrar. E quando a gente inclui isso amorosamente, os suicídios param de acontecer naquele sistema. E é incrível isso, né? Outra lei do amor é a hierarquia. Quem chegou primeiro tem precedência. Não é que é o mais importante, mas tem o seu lugar e a sua precedência. Até nos casamentos, por exemplo, a primeira esposa, a segunda esposa, a terceira esposa, a quinta esposa. Vamos supor, eu sou a quinta esposa. Eu preciso me colocar no meu lugar de quinta esposa. Vamos supor, né? Meu marido teve 4 antes de mim, eu sou só a quinta. Eu não posso querer achar que eu sou melhor do que as outras. Eu sou uma dentre tantas outras, e o mal da nossa humanidade é achar que a gente sempre é melhor que o outro, né? Mesma coisa os filhos. Tem o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Então, a hierarquia é muito importante, a gente precisa ter ordem. A ordem é um fator muito importante. A terceira lei do amor de Bert é dar e receber em equilíbrio. Quando eu dou algo para vocês precisam me retornar algo em troca. Se esse movimento é no amor, a gente sempre dá um pouco mais do que o que a gente recebe. Se é na dor, a gente dá um pouco menos. Ah, meu marido me traiu. Eu vou acabar meu casamento? Pô, mas eu amo esse homem. Ele me traiu por várias questões. Eu não quero acabar meu casamento. Eu vou trair ele de volta? Não preciso trair. Mas eu posso ir ao cinema com uma amiga e não dizer para ele que eu fui com a amiga. Eu posso sair cheirosa e não contar para ele onde fui, para ele ficar com a pulga atrás da orelha. Entende? Tem que ter um toma lá da cá. Porque se as relações não têm equilíbrio de toma lá da cá, tanto no amor quanto na dor sempre um pouco menos, isso não vai adiante, né? Então, assim, essas são as 3 leis do amor. Nós temos o campo. O campo é estudado pelo Rupert Sheldrake, que ainda é vivo, ele é inglês, e ele tem uma teoria belíssima sobre o campo. Tem vídeos no YouTube, eu posso compartilhar com vocês. Então, esse campo fala que esse campo morfogenético é o campo que move o sistema familiar. É aí que se propagam as informações. Então, minha mãe arrastava chinela, minha avó arrastava chinelo, eu arrasto chinelo. Está no campo.
rastar o chinelo é uma coisa de simples, né? Mas daí eu tenho um câncer, ou eu nunca dou certo com o namorado, com o marido, ou eu nunca consigo ganhar dinheiro, ou eu sou sempre muito feliz e abundante. Está no campo. E essas informações são propagadas no campo, então a gente trabalha nesse campo da família. E o fenômeno é explicado pela fenomenologia, né? Pela fenomenologia de Rousseau, de Heidegger, de Sartre. E esse fenômeno, ele emerge através do campo e ele se propaga nesse campo e a gente observa dentro de uma constelação familiar. Passa, por favor, Anderson. É Jorge, né? Jorge e Anderson, eu li primeiro Anderson. Então, a constelação familiar, né? Ela é uma terapia breve e pontual, ela oportuniza o buscador a fazer as pazes com todo o seu sistema em uma única sessão, se o sujeito estiver preparado para dar o passe. Então, assim, constelação familiar não é para você ficar fazendo toda semana, todo mês, não é para você virar cliente do terapeuta e ficar batendo na porta dele, vai tomar uma decisão, vou lá fazer uma constelação. Não, tem gente que trabalha assim, tem gente que trabalha assim, mas tem gente para todo tipo, como Thelma disse, né? É preciso, né, ter consciência. O Bert, no final da vida dele, ele já falava que basta uma constelação na vida, se for bem feita. Aquela vai servir para a vida inteira, talvez não precise fazer mais nenhuma. Só que muitas vezes eu ainda não tenho condições de compreender toda a informação que veio naquele campo para mim. Então, a minha consciência limitada, a minha falta de maturidade pessoal, me leva, às vezes, a precisar de mais de um atendimento de constelação. Eu, como terapeuta, eu nunca aceito constelar uma pessoa com intervalo curto de tempo. Eu sempre procuro falar assim, olha, para constelar comigo, eu prefiro que a gente trabalhe na raiz. Mas nem todo mundo está preparado para trabalhar na raiz. Vocês são terapeutas, vocês sabem, né? Que às vezes o grau de maturidade de cada alma, ela varia muito. Às vezes eu não tenho maturidade ainda para absorver toda a informação que veio naquele campo. Então, eu só dou conta de tratar o meu galho. Eu só dou conta de tratar a minha folha. Eu só dou conta de tratar o meu fruto. Ah, não vou fazer constelação por causa disso? Se chegou ali, a gente vai fazer. Mas sabendo que hoje, até cada vez mais, eu procuro lidar com esse movimento do espírito, porque no movimento do espírito, você trata a raiz, né? Fala. Dani, é só para me perguntar, dentro do contexto a pergunta. Eu posso dizer que constelação familiar é um momento de consciência do indivíduo? Numa constelação familiar, se ela for bem conduzida, ela vai te trazer um movimento de ampliação de consciência do indivíduo. Naquele momento, algo move em você, até no seu... E você nem sabe o que foi. E se você sentir, se permitir isso vibrar no seu corpo, essa informação, porque é uma informação que chega. É uma informação que chega para você num nível que você dificilmente alcançaria tão rápido, porque às vezes ele é muito pontual, sabe, Thelma? Se botou ali no campo, trouxe as informações e você diz para o universo assim, estou aberta para ver, o universo te manda a informação. E você recebe em vários níveis no seu corpo, né? No corpo físico, no corpo espiritual, no corpo emocional, no corpo mental. E às vezes na mente você nem absorve. E quando você deixa aquela informação circular em você, aquilo atua não só em você, mas atua em você, em todos que vieram antes de você e em todos que virão depois de você. Passa a ser um ponto de corte, entende? Porque quando o Shudra fala da consciência mórfica, da morfogenética, do campo mórfico, ele fala que é um momento onde um coletivo ele saca algo. Acessa essa informação, né? Exatamente, ele saca algo.
Uns chamam de intuição, outros chamam de... Cada um vai dar um nome de acordo com a sua cultura, né? Com aquilo que foi passado. Aí, se a gente resumir, é uma consciência, só que é uma consciência dada a nível coletivo. Não necessariamente coletivo. Mas ela a consciência já existe no coletivo. Vamos lá, assim, ó, já existe essa informação. Então, você, como indivíduo, foi lá e acessou a informação. Você acessou. Entende? Então, quando você tem uma sua família, aí você tem uma geração inteira de passada, de bisavó para avó, no padrão feminino. No padrão masculino é um, no padrão feminino mais ou menos segue. Mulheres com aquela mesma característica, né? Aquela informação você só repete porque você reconhece aquilo como verdade. Você não Às vezes nem está na consciência, você vai só replicando. Exatamente, você vai repetindo aquele padrão, né? É um padrão, eu chamo um padrão meio animalesco do ser humano. Ele está dentro dele, ele nem sabe que ele tem, ele faz por instinto, ele não pensa. Agora, a constelação familiar, então, quando você relaciona com a dor, com algo que te incomoda muito, aí você acaba tendo a consciência daquele comportamento aonde você rompe com toda aquela geração, é isso, né? Então, Thelma, você trouxe algo muito bom, muito bacana. Quando você, vamos supor que eu ou você somos uma dessas mulheres, e somos, que trazemos padrões repetidos de dores de mulheres, né? Da nossa ancestralidade, de matriz, de dor. Eu tenho na minha matriz do feminino, tanto a parte indígena como a parte africana. Uma avó era de senzala, a outra avó era de tribo. Então, eu trago a submissão, trago a dor da invasão do outro, né? Da invasão no corpo, da invasão na emoção. Se eu me curo nesse aspecto e me dou conta disso e deixo isso reverberar no meu corpo, qualquer cura que eu tenha, se isso vai de verdade para mim, atinge a todas as que vieram antes, atinge as minhas avós que viveram na senzala, atinge as minhas avós que foram pegas no laço lá na tribo indígena. E se eu me curo, essa cura vai para todo o meu sistema. Então, as mulheres que vêm na minha linhagem depois de mim não trazem mais esse traço de dor. É onde você alcança a consciência. Isso. A consciência e às vezes do coletivo, né? Que é eu alcanço a benignidade, a cura para essa questão. E aí tem várias questões que a gente pode curar, né? Isso é um exemplo, né? A cura do feminino, quem trabalha com o feminino, trabalha curando o feminino, quando ele dá um passo, dá por si e dá por todo o coletivo do feminino, do seu sistema e da humanidade inteira. Isso qualquer cura, né? Mas isso é bem bacana, né? Nós, mulheres, eu falo assim, tem muitas amigas, tem amigas mulheres minhas aí nesse grupo, estou vendo o nome de algumas, né? A gente traz informações do núcleo feminino desde lá de Eva. Então, Daniele, a cura que você disse seria uma programação de um pensamento novo. Abandona, toma consciência daquele pensamento, né, dos seus ancestrais, e você coloca um pensamento novo. Não só o pensamento, Thelma. Quando a gente trabalha com esse movimento, que é o movimento do espírito, que atinge o ponto de cura, muda
se eu deixo isso reverberar no meu corpo, numa constelação, a gente fala assim, após a constelação, não fala para ninguém, não comenta, fica quieta, guarda isso com você, deixa isso atuar no teu corpo. Vai conversar com o teu terapeuta uma semana depois, porque aí você volta para a sua terapia natural fazer isso. E quando você vier, muda, é capaz de mudar a memória celular, sabe? Não sei se vocês já viram aquele filme Quem Somos Nós, What a Beep Do You Know? É da década de, sei lá, é lá atrás, né? É bem antigo. E lá tem uma cena que fala do neurônio, da informação percorrendo o neurônio. Então, aquele caminho, quando a gente se depara com uma dor, a gente nem vê a história toda. Você tem um caminho neurofisiológico que já aciona o seu mecanismo de dor e faz aquele caminho e você sente a dor e nem viveu. Era algo que você imaginou, você já sente essa dor. Quando a gente trabalha na constelação familiar, que a gente atinge o ponto de cura, a gente quebra esse caminho, essa informação. E aí eu tenho a oportunidade, Thelma, de construir uma informação nova com os recursos que eu tenho hoje. Veja bem, não é que a constelação vai construir uma informação nova. Não, a constelação te ajuda a atuar naquele ponto traumático aonde você trazia aquela informação antiga de submissão, de dor, de recriação de ferida. E quando você atua ali, você zera aquele instante, você tem a oportunidade de, a partir de você, começar uma nova história. A nova história que você vai construir depende dos recursos que você já tem. Eu entendi perfeitamente o que você falou. Eu só amplio para suas células, que elas têm uma inteligência própria, né? Sim. E a partir do momento que você tem a consciência, ela vai trabalhar a própria inteligência do indivíduo, das suas células, ela vai buscar e vai modificar aquele padrão que ela tinha. Mas precisa de um treino, viu? Para você seguir um caminho positivo, por exemplo, é igual... senão você vai e cai, vai e cai. Isso. Ó, igual quando você tem uma mata virgem, que aí vem um cara para roça, abre o caminho. Aí você vem com um facão, abre o caminho. Se você não fica passar ali de novo um dia, fecha 2 dias, 3 dias, o caminho fecha. Então, assim, a gente vem e abre o caminho. Agora, eu tenho que circular naquele caminho, eu tenho que reafirmar essa informação, né? Eu tenho que trabalhar nisso, né? E preciso de um tempo alargado para que eu possa integrar isso, né? O movimento da constelação, quando você faz uma constelação, ela ali aconteceu. É como assim, vir com o facão e abrir o caminho. Agora, eu preciso trabalhar com aquele novo conceito. Geralmente, quando eu trago uma questão dolorosa para trabalhar no campo de constelação e a cura acontece, eu vejo o caminho da cura, eu preciso trabalhar comigo aquela informação nova do caminho da cura por um tempo. Então, geralmente, o terapeuta fala assim, olha, fica um tempo com isso, medita nisso, trabalha isso, escreve isso em algum lugar, faz algum ritual. Para quê? Para dar o tempo daquilo de fato transformar em você. Né? No mínimo uns 21 dias. E o efeito de uma constelação no seu sistema, ela fica ad eterno. Se você muda um padrão, às vezes você fez uma coisa ali, aí você não percebe lá na frente, pô, daqui a um mês ainda não mudou nada, daqui a 2 anos o negócio mudou, e você fala, nossa senhora, agora que mudou, agora que você estava preparada para transformar, entende? Não entendo isso. Às vezes é isso. É possível a gente tratar qualquer situação de adversidade numa constelação, né? E uma informação importante que está a última informação desse slide é assim: só o adulto constela, gente. Não dá para eu querer que uma criança, um ego infantilizado, possa transformar um sistema. A criança não tem recursos.
Então, quando uma criança está doente, quando uma criança tem câncer, quando uma criança está com dificuldade na escola, quando uma criança está na beira da morte, que um pai ou uma mãe querem constelar, a gente pode? Pode. Vem o pai e a mãe, a gente coloca o pai e a mãe e a situação. E aí os pais vão, como pais, trabalhar aquela questão neles. O adulto deles precisa assumir responsabilidade por aquela questão e transformar neles, se for possível. Porque morte e nascimento são dois paralelos da vida, né? Você morre aqui para nascer ali. Então, não tem muito preconceito na constelação familiar. E tem alguns casos na constelação familiar que não são indicados. Por exemplo, pessoas que têm transtornos psiquiátricos, borderline, com risco de suicídio, a gente não é orientada a constelar. Porque pode ser que numa constelação familiar essa pessoa tenha um entendimento de que para ela, naquele momento, deixar esta vida física seja o mais adequado. E aí aquela pessoa pode vir a se matar. E aí não é o constelador, não é a constelação, era aquela alma entendeu que ali era o mais adequado. E aí eu, particularmente, não constelo. Né? Se eu vejo que tem alguma questão, porque assim, o resultado da constelação ele é o que vem. Eu não tenho domínio sobre o resultado. A pessoa que está sendo constelada, ela que tem o domínio sobre o que ela vai fazer da vida dela a partir dali. A gente coloca no campo e traz o trabalho. Agora, o que vai acontecer é sem juízo, sem julgamento. Jorge, troca o slide, por favor. Então, como é que a gente cura os nossos males, né? Todos os nossos males. Primeiro, que eu fiz no meu, né? No dele não consigo. É que eu trabalho no Zoom. Aí no Zoom eu vou passando um a um e vou trazendo, né? Mas está tudo bem. Todos nós viemos de um pai e de uma mãe. Esse pai e essa mãe, eles... o resultado do que transcende a eles foi o filho, no caso eu. Então, quando eu faço as pazes com o meu pai e com a minha mãe, eu sou capaz de me curar de absolutamente tudo. A minha vida tem fluxo. Eu tenho abundância de saúde, abundância de recursos, tanto materiais quanto imateriais. Agora, se em algum ponto da minha vida eu tenho alguma restrição, algum não, algum julgamento, alguma crítica com relação à minha origem, ou seja, com relação ao meu pai, à minha mãe, e aí entendendo pai e mãe como o sistema que veio do pai e o sistema que veio da mãe, certo? Quando eu não sou fluida com a minha história, eu não consigo ser fluida de mim para a vida. Vai haver uma barreira. Eu só posso fazer diferente, criar algo novo na minha vida, quando eu aceito e concordo com tudo que eu recebi dos meus pais. Ah, Daniele, mas minha mãe tentou me abortar. Ah, Daniele, hoje eu atendi uma moça que, né, tinha questões com o pai, com a mãe, né? Aí todo mundo tem questão. A gente lembra daquela história da Índia que enterrou o neto vivo de uma menina de 14 anos. Eu sempre me lembro disso. Há pouco tempo isso. Como que ela vai concordar que aquela avó enterrou a criança viva e depois tiraram a criança ficou um mês na UTI, aquela avó é um monstro? Não, aquela avó não é um monstro. Aquela avó trouxe uma informação que estava naquele sistema e aquela criança se propôs a ser a protagonista
protagonista dessa história, para que essa história viesse à tona e curasse todo o seu sistema. Então, todos nós, com os nossos problemas, com as nossas situações, nos propusemos a ser protagonistas, de trazer situações difíceis para que nós possamos lidar com isso e, assim, contribuir para a humanidade como um todo. Então, assim, só o meu adulto é capaz de se autocurar. Enquanto eu estou na minha infância, não necessariamente uma infância física, eu posso ter 60 anos e estar na minha infância, porque eu posso ter minha idade de 47 e estar lá birrenta, com mentalidade de 5. Aonde eu não consigo evoluir, não é o meu adulto. Aonde eu estou doente, não é o meu adulto que está doente. Adulto não adoece, quem adoece é criança. Aonde eu tenho problema, não é o meu adulto, é a minha criança. Ah, Dani, mas que criança é essa? É a minha parte infantilizada que não deu conta de assumir autorresponsabilidade e tratar aquela questão buscando a solução. Eu fico ali remoendo o problema e culpando meu pai e minha mãe. Isso é muito duro, né, gente, falar isso. Ah, Dani, mas eu tenho câncer porque eu sou infantil. Não, não é que você, a pessoa, é infantil. Você tem um aspecto da sua personalidade que não deu conta de lidar com determinada situação e isso se expressou no seu corpo através de um câncer. Como que a gente lida com isso? Primeiramente, todas as pessoas que trabalham, né, e que lidam com a morte de perto, que são doentes terminais, fazem um aprendizado profundo, podem até não conseguir curar a doença nessa vida, mas nessa vida física, né, vai se curar de alguma forma espiritualmente, e da próxima vez que essa energia aparecer, vai aparecer de uma maneira curada ou não, né? Você quer falar, Thelma? Fala aí. Quero que você volte no assunto aí para que eu possa fazer um entendimento melhor. Você falou uma questão de uma menina indiana, né, que a avó enterrou ela e ela sobreviveu. Foi aqui no Brasil, um bebezinho numa tribo. Lembra? Saiu no jornal isso. Foi o ano passado, eu acho, uma avó, a menina, uma indiazinha de 14 anos, acho que teve um filho. Essa avó enterrou a criança no quintal e alguém, acho que não sei se é na região de Mato Grosso, não sei, aqui, não sei se é Amazônia, alguma tribo, alguma Pará, não sei. Uma tribo indígena brasileira. E essa avó enterrou essa criança, saiu no jornal isso. Alguém escutou, viu isso, foi lá, desencavou, tirou o bebezinho e levou o bebezinho para uma UTI neonatal. A criança ficou um mês internada, aí todos se apaixonaram, a enfermeira se apaixonou, aí o pai da criança, entrou a polícia, entrou, né? Ou seja, a criança não ficou com essa mãe, ficou com esse pai. Fala, Thelma, qual era a pergunta? Mas a questão ali, a minha pergunta... Congelou. Tá todo mundo aí? Sou eu que congelou? Foi só a Thelma que congelou? Aqui tá normal. A Thelma que congelou, né? Eu tô aqui. Bem-vinda. É que próximo aqui começou a roncar trovoada, tá começando o tempo a ficar feio. De repente deve ter dado interferência na internet dela. Na casa dela, né? Até aí tá todo mundo acompanhando, Vera? Tá acompanhando? Tá tudo bem? Voltou. Para mim tá Thelma tudo certo. voltou. Tá. Não, estava congelado. Estava congelado.
Então, a minha pergunta é o seguinte: eu não sei se eu entendi direito, né? Você falou que dentro da constelação familiar, quer dizer, esta criança, para que ela se libertasse, ela teria que perdoar essa avó dela, é isso? Não falei isso, não. O que você falou? Eu falei que esta criança se propôs como alma a trazer essa informação que estava no sistema dela. Essa avó também trouxe uma informação, e quando essa criança passa por isso tudo, ela ainda é bebê, né? No futuro, quando ela for adulta, para que ela tenha uma boa vida, uma fluidez, ela vai precisar olhar para isso com naturalidade. Ela vai precisar concordar com essa atitude da avó. Não estou dizendo perdoar, não, é concordar mesmo. Dizer assim, foi necessário para que essa informação viesse à tona, que eu passasse por isso, e a minha avó, junto comigo, protagonizou essa história. Protagonizou essa história. Ih, foi difícil sair essa palavra, nem sei se saiu direito. Mas eu acho isso tão... Assim, quando eu ouço isso, eu acho isso meio... É como se você tivesse nascido, marcado para vivenciar isso. Uma vez eu vi uma pessoa passar por uma situação muito difícil, aí eu falei eu tinha essa linha de pensamento. Aí eu falei, puxa, também fulano agora aprendeu. Aí uma pessoa para quem eu estava conversando, virou para mim e falou assim, que maneira dura de aprender, Thelma. Será que não teria uma maneira mais fácil? E aquilo ali me fez questionar muito. Eu falei, realmente, que bicho, que ignorância. Desde quando você precisa aprender de uma forma dessa? Você não precisa aprender de uma forma dessa, né? Porque ela sobreviveu, a criança sobreviveu, mas a criança poderia não ter sobrevivido, e aí ela não fazia parte da história. Faz parte da história. Aí que está, na constelação, todos fazem parte da história. Os não nascidos, os falecidos, os suicidas, os ex-amantes, a noiva que foi largada no altar para que aquele noivo casasse com a outra que casou com o noivo vai carregar aquela noiva que foi largada no altar no casamento dela pro resto da vida. Vai fazer parte desse sistema. Se ela não tiver um entendimento, não der um bom lugar no coração para aquela mulher que ficou lá chorando no altar, ela nunca vai ser feliz no casamento dela. Estou dando um exemplo assim, sabe, Thelma? Então, a vida é muito maior do que o que a gente pensa, do que o que a gente acha. Então, a vida é maior. Eu tenho vários suicidas na minha família. Eu, com 14 anos, eu iria me suicidar. Eu fiz um ato, que aí eu desisti de me matar. Em vez de eu dar o tiro na cabeça, eu dei na parede. Conforme eu dei na parede, eu fiquei surda, ensurdeci, comecei a tremer e botei a arma da minha mãe aonde ficava. Eu estava com 14 anos. Passei por aquilo ali. Minha irmã, com 14 anos, que era filha só do meu pai, com a outra mulher, ela se matou, ela deu um tiro na cabeça e ela morreu, né? E muito tempo eu fiquei com aquilo na minha cabeça, porque eu interrompi o meu ato. Quer dizer, e ela, infantilmente, deu prosseguimento ao ato dela de suicida. E na família dela, pelo que eu sei, não tem suicida. Quem tem suicida é a minha família, que é mais chegada ao suicídio. Então, depois eu fiquei pensando, bom, eu não dei, eu tive uma sorte, fui divinamente sorte, que eu passei mal, tremi, imaginei que aquele tiro que eu tinha dado na cabeça ia estourar minha cabeça, né? Fiquei tremendo, fiquei com medo,
e eu não cometi o ato. E ela cometeu o ato. Ela era mais nova do que eu. Ela hoje teria 34 anos. Thelma, dá licença. Por que ela não é da sua família? Ela não é filha do mesmo pai? Só do pai, não da mãe. Então, ela é da tua família. Não. É da família do teu pai. É da família do meu pai, mas da família do meu pai não tem suicida. Então, a gente não sabe. Dá para saber? Não dá para saber. Thelma, é muita coisa que a gente não sabe. E você não foi sorte, não. Provavelmente sua alma tinha um propósito, o seu ser superior estava ali do teu lado, te dizendo, não é a tua hora, não é o teu caminho. Porque existe livre-arbítrio até a página 2, sabe, Thelma? Mas o ser superior que te guia estava ali contigo e disse, não. E talvez ela precisou cometer o ato para um aprendizado do coletivo. Enquanto houver inclusão desse ato e desse ser, com a visão compassiva e amorosa, se tiver um entendimento no sistema de que isso não foi um ato de exclusão da vida, mas de honrar algo que aconteceu antes, é aí que está. A cura só acontece no amor, Thelma. Se você puder, no seu coração, incluir por amor isto que faz parte da tua família, inclusive a tua irmã, e todos que vierem depois dela, os seus filhos, os filhos dela, ela não teve filhos, né, com 14 anos, os outros que estão na família que vierem depois, se incluírem amorosamente isso como algo, é um chamamento de uma dor expressa na família, isso não vai precisar se repetir, porque tem um aprendizado, tudo tem um aprendizado. Quando você faz o aprendizado, você não precisa repetir a lição. Agora, se você não aprende, não faz o aprendizado, aí não só você individualmente, o sistema como um organismo, quando faz o aprendizado, não precisa repetir a lição. Daniele? Fala, Nina. Me perdoa se você não quiser responder, você tem todo o direito. Mas você é espírita? Não, não sou. Posso responder tranquilamente. Eu não tenho religião. Não, porque essa é uma linha espírita, né? Não é uma linha espírita. Mas porque é um raciocínio espírita. Não, é um raciocínio espiritualista. Ah, sim. Porque assim, a gente também, às vezes, Nina, se apropria, né? Porque o conhecimento, ele é universal, né? Eu falo assim, eu sou crística. Com certeza. Mas você é católica, você é cristã, você é protestante? Não, eu sou crística. Eu acredito que Jesus Cristo foi o ser, né, humano mais evoluído que pisou aqui nessa terra, no Ocidente, nos últimos 2.000 anos. Mas você é protestante, você é católica, eu sou crística. Então, assim, o conhecimento está para a humanidade, né? Assim, a gente não precisa... E essa questão... Essa é a linha de raciocínio espírita, né? É uma linha de raciocínio espiritualista, não necessariamente espírita. Então, não seria só espiritualista. Ela é uma linha espírita, ela é uma linha espiritualista, ela é uma linha judia também. Sim, mas as constelações, elas não têm a ver com religião, tá, gente? Isso é muito claro. Mas o último slide que eu vou trazer aqui vai falar dessa visão de Bert. Lembrando que Bert era um padre católico que abandonou a batina. E muitas pessoas criticam Bert porque falam que era um teólogo, um religioso trazendo informações e querendo tratar pessoas. Não é esse o viés. Se a gente puder observar hoje no mundo, né, as terapias estão muito avançadas em todas as áreas. A ciência, ela é maravilhosa, ela traz informações incríveis, mas a ciência não explica tudo. A gente tem aí Marcelo Gleiser, né, que é o nosso cientista mais premiado e famoso, que está fazendo essa ponte entre a ciência e a religião. Mas se a gente puder observar que, para além da ciência e para além da religião, existe algo que sustenta
que é espírito, né? Não sei, pode dar o nome que for, que é uma energia, que é algo que é maior que todos nós, né? Que opera todos os milagres, porque a gente não tem todas as respostas, isso é mistério. Né? E quando a gente fala de constelação familiar, eu gostaria de deixar bem claro, isso não tem a ver com religião, não tem a ver com nenhum dogma. Ao contrário, o que Bert procurava trazer era que a gente pudesse se libertar de crenças, de dogmas, né? Às vezes ele era até muito duro, né? Quando a gente concorda com tudo que foi, parece muito duro. Parece muito duro concordar com uma avó que enterrou um neném. Né? Parece muito duro concordar com um pai que estuprou uma filha. Parece muito duro concordar com alguém que se suicidou. Eu não concordo com isso. Pois é, mas... Eu não aceito, não acho isso uma coisa... Pode ser até ignorância minha, mas eu acho que os seres humanos eles estão misturados entre seres humanos menos animais e mais animais. Então, quando você pega um ser humano, um animal, ele é bicho. E bicho é bicho. Ele está no meio de humano, mas é bicho. Pois é, Thelma, nós humanos, se a gente for estudar a evolução, a teoria da evolução, né, todos nós temos todos os reinos. O humano, teoricamente, é o ser mais evoluído desta Terra, mas ele carrega em si a essência do mineral, nos dentes, nos ossos, ele carrega em si o vegetal no seu cabelo, nas suas unhas, ele carrega em si o animal no instinto e ele carrega em si o hominal, porque ele é o hominal. Mas ser humano é tratar esses reinos dentro de nós de uma maneira equilibrada, é conseguir transcender, né? E trazer maturidade com consciência. Ser humano é trazer a consciência. E quando a gente traz a consciência, a gente é capaz de compreender aqueles de nós que ainda não têm a capacidade de trazer a consciência. Então, assim, eu posso não querer me matar. Vamos lá. Eu já trabalhei no CAPSI, eu já trabalhei com potencial suicida, né? Eu posso não querer me matar, mas eu já tive momentos de depressão onde eu tive vontade de me suicidar. Olha que louco, vontade de me suicidar, não. Eu tive vontade de morrer. Eu nunca tive coragem de cometer nenhum ato. Uma vez eu estava na ponte de Niterói dirigindo e eu falei assim, meu carro podia cair, a vida acabar e eu morrer. Mas qual foi a minha parte? A minha parte infantil que não queria lidar com a autorresponsabilidade. E hoje, quando eu olho para trás, eu tenho compaixão dessa parte. Tanto que eu não tenho vergonha de estar nesse grupo e me expondo para vocês. Por quê? Eu fui vítima? Não, não fui. Eu estava vivendo um momento de intensa dor na minha alma. O meu campo emocional estava muito ferido. Agora, como que eu saí disso? Pedindo ajuda. Pedindo ajuda a espírito, a algo maior que eu. E não tem a ver com religião. Pedindo ajuda a algo maior que eu, mas me autorresponsabilizando pelas minhas... Que, na sua opinião, seria o quê, esse algo maior, já que não tem nada a ver com religião? Seria espírito, seria algo espiritual. É um reino espiritual que não tem a ver com a religião. A religião fala do religare. Oi? A religião é uma coisa do homem, né? E algo maior, algo que você desconhece, mas sabe que em algum ponto ele está lá. Você não sabe por que acontece, mas ele acontece. Né? Se a gente for estudar a história de Jesus, né? Jesus não criou religião. Jesus nasceu judeu, mas ele se indispôs com a religião judaica, trazendo outros princípios. A religião cristã, entre aspas, foi criada 300 anos depois pelos romanos, que foram os caras que botaram Cristo na cruz. Então, é só uma questão da gente, assim, dar um passinho atrás e observar, sabe? Observar com olhos de águia, com olhos
não julgadores, sabe? Tentar, porque a gente traz muita impregnação de crença. Aqui no Ocidente é um tipo de crença, no Oriente é outro tipo de crença. E como que eu posso respeitar todos como humanos? Como que eu posso me colocar em humildade, sendo semelhante àquele que se suicidou, aquele que matou, aquele que roubou? É só uma questão assim de me dar um passo atrás e observar isso, né? A constelação familiar, voltando para que a gente divergiu, a gente foi parar em outro lugar, mas assim, a constelação familiar não traz julgamento, não traz juízo de valor, respeita tudo e todos como são e como foram, né? E incentiva para que aquele que vem buscar ajuda transcenda aquela situação, aceitando tudo como foi, tudo como é hoje, tudo como foi no passado, e assumindo responsabilidade de fazer diferente a partir de si. Mas como que eu posso fazer diferente a partir de mim se eu rejeito aquilo que meus pais fazem, se eu acho que aquilo é errado? Eu posso até não concordar no sentido de que, assim, meu pai é um assassino, eu não quero ser assassina. Óbvio que eu não quero ser assassina. É claro que matar, tirar a vida de uma outra pessoa, entre aspas, é errado, é contra as leis divinas. Mas eu posso concordar que para o meu pai era aquilo que ele sabia fazer. Então, eu não julgo meu pai, eu não julgo aqueles que ele matou, eu simplesmente aceito. E aí, só vou concluir esse raciocínio, Théo. E aí eu aceito. Quando eu aceito, eu falo assim, olha, eu concordo que meu pai pôde fazer aquilo, mas eu escolho, a partir de mim, com humildade, reparar isso, servindo e fazendo diferente. Percebe? É assim que é mudar o ciclo. Entendeu, Théo? Porque eu acho que tem uma diferença, concordar e aceitar. Eu acho que é diferente. Concordar é você ser conivente, para mim, sabe? Eu concordo que o cara é bandido. Então, se eu concordo, eu estou fazendo parte daquele sistema, daquele pensamento. Tudo bem. O cara ali é bandido. Tudo bem, eu não vou querer mudar a vida dele. Ele é bandido, eu aceito. Ele é a vida dele, ele vive da vida do jeito que ele quer. É isso que eu falo, entendeu? Então, Thelma, vamos explorar isso aí. É porque a nossa língua portuguesa ela é muito rica, né? Tem vários sentidos. Isso eu quero que você entenda o que Mas eu estou entendendo o que você está falando. E até que eu estou falando. E vou dizer, concordo com você. Aí, nesse caso, não é que eu vou concordar que o cara é bandido, eu simplesmente... eu vou denunciar ele para a polícia, entende? Eu não vou nem denunciar ele, esse é o problema dele, a escolha dele. Sim, mas assim, eu posso denunciar ele para a polícia, entende? Não é isso que a constelação fala, não é para a gente concordar e tapar os olhos ou repetir, não, é simplesmente permitir que o outro seja quem ele é, sem achar que eu sou mais ou maior que o outro. É perceber que estamos em degraus diferentes de uma mesma escada, mas não significa que aquele que está no primeiro degrau vale menos para Deus do que aquele que está no último, sabe? Que para Deus, né, para essa questão da espiritualidade, aí eu vou usar a palavra Deus, né? Você sabe, você não tem religião e fala de Deus, assim, para Deus, todos são filhos. Né? Imagina que você tem meia dúzia de filhos, um é bandido, o outro é assaltante, o outro é padre, o outro é cientista, o outro faz caridade. Você vai amar qual? Mais ou menos. Mãe e pai amam tudo igual e ajuda aquele que mais precisa. Então, assim, quando a gente fala da divindade, esse é um assunto aí para mais de metro, a divindade ajuda aquele que mais precisa. Na verdade, quando a gente fala de espiritualidade, aí não tem a ver com constelação, abre aspas, tá? Parênteses.
Quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de um planeta de dualidade, aquelas pessoas que estão expressando o lado animalesco, a sombra mais gritante da humanidade, está a serviço da própria humanidade. Isso parece louco, isso é um papo para outro dia. Outro dia eu posso conversar sobre isso com você. Eu entendo bem o que você está falando. Eu acho que a Segunda Guerra Mundial foi excelente. Se não houvesse a Segunda Guerra Mundial, hoje não estaria travando as bombas nucleares, não estaria travando outros conceitos. Então, ela foi importante, sabe? Ela teve sua importância, sabe? Para dar um freio no homem, para fazer reflexão. Olha só, quando você destrói, olha como é que é, olha a capacidade do indivíduo, olha para onde ele pode ir, para que lado que ele pode pegar. E você achar que a Segunda Guerra... Essa pandemia, para mim, ela matou muita gente, mas ela foi um mal que trouxe muita consciência para a humanidade. Ela faz reflexão, faz você, como ser humano, frear, refletir, porque nós somos igual, a gente vai igual a trator, cara. A gente está em processo que a gente não está preocupado com ninguém que está do lado. A gente está tratorando tudo. Sabe? Não temos uma consciência, acordamos e dormimos de acordo com os nossos interesses. Então, a gente pega aquilo que nos interessa. Quando acontece uma pandemia dessa, né, que sempre aconteceu pandemias, né, em gerações e gerações, ela vem para trazer uma reflexão. Isso é uma reflexão. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Que veio por conta da pandemia. Olha só a internet. Eu trabalhava numa sala lá em Caraí, tipo assim, e só atendia ao vivo, porque a minha lua é lá em Capricórnio, na casa 4, eu sou das antigas, entende? Eu assumi essa questão de internet, de modernidade, só com a pandemia mesmo. Se não tivesse tido a pandemia, eu já estava lá. Quanta coisa boa ela traz, cara. Ela traz muita coisa boa. Trouxe ruim? Trouxe muita morte. Mas trouxe muita coisa boa. Ô, Thelma, quem está pronto para dar o passo, vai. Quem não está, aguarda a próxima oportunidade. E a gente está aqui para fazer o nosso, sem criticar o outro, entende? Então, nas constelações familiares, o que a gente aprende, o que a gente pode absorver dentro de uma constelação é o que o passado fez está lá atrás. Eu aceito. Nós estamos aqui, no caso, para evoluir, né? Para chegar mais perto da gente mesma, sabe? Para chegar mais perto de Deus, para chegar mais perto dessa energia do bem. Agora, sem trazer juízo de valor. Isso que eu gostaria que vocês ficassem, que a constelação, Bert, não, no final da vida dele, no início, ele ainda trazia muita crença e muito juízo de valor. Pense que Bert viveu 40 anos evoluindo essa técnica das constelações e Bert nunca criou uma escola. As pessoas ao lado dele que criaram as escolas. Então, no processo de trabalho, de desenvolvimento dele, ele trouxe uma informação muito importante, que é assim, a gente está aqui para movimentar, para estar na vida, para aprender e para trazer coisas boas. E experimenta. Experimentou, deu certo? Então, vamos fazer ali. Então, é mais ou menos isso. Jorge, por favor, o próximo slide e acabamos. Caramba, hein, gente? Então, assim, diferentemente do amor que sentimos, para mim essa frase reflete muito, sabe? Eu ainda tinha botado um efeito especial, que era para vir primeiro o fundo, depois a frase. Mas eu não sei fazer isso aqui, né? Diferentemente do amor que sentimos em nossas relações, o amor que cura é um amor do espírito. É o amor deste poder espiritual que, de forma criativa, trouxe à existência tudo aquilo que é. Essa é uma frase de Bert Helling. Então, assim, todo aquele que criou, o Criador, que criou as galáxias, vocês que estudavam aí ufologia, né? Que criou todos os universos, ele criou este amor. E ele não tem juízo de valor. Todos que estamos aqui somos advindos desta criação, trazemos algo de belo.
Mas muitos de nós, se não todos nós, em algum momento nos desconectamos dessa divindade. E alguns de nós que estão aqui nessa sala hoje, tá estão pipocando. fazendo o caminho de volta. É a sua internet, Nina. Então, assim, nós estamos fazendo o caminho de volta. E para fazer... É a sua internet, Nina. Aqui tá normal, tá? Para fazer esse caminho de então volta, para fazer esse caminho de volta, a gente precisa primeiro limpar essas crenças na gente mesmo e acolher todas as nossas partes, inclusive as nossas partes de sombra. Gente, era isso que eu tinha para trazer. Muito obrigada pela paciência e por vocês estarem aí. E eu estou aberta para a gente continuar conversando mais um pouco, se for o caso. Bom, posso perguntar, então? Pode. Afinal, como é feita uma constelação familiar? Uma constelação familiar pode ser feita em grupo, né? Ou de forma individual. No grupo, a pessoa que vai ser constelada traz uma questão e ela fala com o terapeuta. Cada terapeuta trabalha de um jeito, tá? Mas eu sempre prefiro trazer a questão na privacidade. Quando eu fazia grupo, eu fazia isso. A pessoa me contava a questão, eu ouvia e pedia para a pessoa começar escolhendo um representante daquele grupo para ser ele e um representante para ser a questão. E aí você coloca no campo. E isso vai se desenrolando. Às vezes a gente traz mais representantes para representar o pai, para representar a mãe, para representar a solução. E cada representante... E a gente não fala nada no grupo, né? A gente vai ficando aqui. A pessoa que está sendo constelada está lá observando. A pessoa que está representando ela, a pessoa que está representando a questão dela, a pessoa que está representando a mãe, o pai, a solução. E essas pessoas que são representantes, elas acessam a informação que está nesse campo morfogenético e elas trazem uma informação. Essa informação vem em forma de fenômeno. Algumas pessoas ficam paradas num lugar, não sentem o braço, mancam, sabe? Eu vou... Deixa eu falar, Denise, só vou concluir aqui. Peraí, Nina. Essas pessoas que são representantes, que acessam a informação do campo, vão se comportando. E aí, à medida que elas vão se expressando, o terapeuta vai fazendo a leitura junto com a pessoa que está sendo constelada e vai perguntando, isso faz sentido para você? E aí a gente vai perguntando, até que chega no ponto da solução, aonde aquilo vai ou não fazer sentido para aquela pessoa que está sendo constelada, entendeu, Nina? Fala aí, Nina. Deixa a Nina terminar, Denise, que aí você fala, tá? Eu não entendi muito bem, não. É porque tem que participar. É uma reunião de pessoas, e aí cada um vai fazer como se fosse uma peça de teatro, é isso? Não, não é uma peça de teatro, não é psicodrama, tá? Não é psicodrama. Você não orienta a pessoa o que ela vai fazer, ela faz por conta própria. Tá, mas aí, no caso, as outras pessoas vão ficar sabendo do problema dela, vão estar participando também. Só se ela falar. Porque, às vezes, a gente pode pensar um monte de coisa, né? Ah, sim, entendi. Então, aí, no caso, o problema fica só entre você e eu, no caso. É isso? Depende do terapeuta, sabe, Nina? Eu prefiro trabalhar assim. Quando eu trabalhava em grupo, eu preferia trabalhar assim. As pessoas não têm que saber o que está sendo trabalhado, até porque senão influencia, entende? Senão as pessoas são muito influenciáveis e um dos males da humanidade é querer ajudar, né? É verdade. Aí quem quer ajudar muitas vezes atrapalha. Então, aí a informação não é fidedigna, sabe?
Mas Entendi. eu sugiro que você participe de um grupo. Tem várias pessoas que trabalham, eu indico. Tem uma colega minha, a Andréia, que faz grupo, atende lá em Caraí. Tem várias pessoas honestas trabalhando, sabe? Ah, Eu não indico legal, qualquer legal. profissional, não. Eu não estou fazendo grupo, tá? Porque eu não quis voltar com grupo nessa pandemia. Agora, tem a Denise pergunta que depois eu vou explicar sobre a constelação individual, para você não ficar muito tempo com a mão levantada. Tá Tá, boa legal. noite. Boa noite. Dani, a pergunta é assim, você falou nessa constelação, quando é em grupo, né? Quem são essas pessoas que você escolhe? Como que funciona isso? E você disse que a sua preferência é não revelar qual é o problema, né? Para que as pessoas não Isso. se autossugestionem e tal, e se influenciem. Mas elas acessam de que forma? Através do Essa campo, essa informação. Lembra que a gente estava conversando, que a Thelma até trouxe o campo morfogenético, né? A Uhum. informação já existe. A gente Campo morfo. genético. Ah, A Sim, é mas. morfo. informação, ela existe. Está aqui. Uhum. Eu peço só para a pessoa se conectar de olhos abertos. Eu não gosto que as pessoas fechem os olhos quando estão fazendo constelação comigo, porque para que as pessoas não viajem, não entrem no processo dela individual, né? Porque a informação está no campo, né? Todos os problemas, Denise, que eu tenho, que você tem, que a Nina tem, que a Vera tem, existe na humanidade inteira. A gente muita Então, ingenuidade, né? mas aí esse campo, quando você fala da espiritualidade, né? Para acessar esse campo, quem está participando, né? No meu entendimento, né? Para acessar esse campo, quem está participando tem que, de alguma forma, ter uma afinidade com esses conceitos, não? Não, sabe por quê? Já recebi engenheiros, cientistas, tudo em roda de constelação familiar. A pessoa não faz ideia do que está fazendo ali, mas quando chega ali, sente arrepio, sente enjoo, pensa em É alguma coisa. mesmo? Só você participando para ver. Quando o trabalho ele é bem conduzido, sabe? Acho que vale tudo na vida, né? Tem uma seriedade, sabe, Denise? Uhum. Por isso que eu estou te falando, se vocês tiverem vontade de participar, eu posso até ver com uma amiga minha, Andréia, que ela atendia ali, e ela é uma pessoa muito boa, e ela trabalha com essas novas constelações. Nossa, achei muito interessante, É muito muito interessante mesmo. interessante Eu mesmo, tenho é muito Por vontade que de interessante. você fazer o não curso. faz? Então, eu faço, mas com essa pandemia eu não estou mais fazendo grupo. E nesse Ah, momento eu tá. não estou fazendo grupo, Nina. Entendi. Dani, Fala. em grupo, me parece, eu fiz análise transacional em grupo, né? Fiz durante um tempo, né? 18 meses. Ela, conforme você me falou aí, ela parece bem mais ou menos como análise transacional. Então, uma das terapias que Bert estudou foi análise transacional. Então, Bert estudou análise transacional, o Bert estudou terapia de família, o Bert estudou terapia primal, Bert estudou várias terapias, o próprio psicodrama do Moreno, né? Mas quando ele colocou as questões no campo de constelação, ele não usa uma ou outra técnica, é o conjunto Ele dessas usa o conjunto, informações. né? Isso. Eu entendi O isso conjunto também. dessas informações co-criou a constelação familiar. A única coisa que eu achei diferente foi essa questão do aceitar, concordar. Eu achei que é porque eu tenho um ponto de vista muito forte em relação a determinadas coisas. Uhum. Eu acho que não entra muito bem na minha cabeça isso, não, sabe? Posso dar uma...
Oi? Não, eu posso falar depois que você terminar? É um depoimento que eu vou fazer. Só, Pode falar, Verinha. eu conheço a constelação familiar, ter lido alguma coisa, nunca participei de nenhuma, não. Mas no meu curso de astrologia, nós tínhamos sessões de regressões, nós fazíamos com a Ana Maria da Costa Ribeiro. Então, numa dessas regressões, eu fiquei meio assustada, porque ela foi conduzindo e eu me vi pedra. Eu fiquei assim, meio assim, perdida, porque eu me vejo até, quando eu lembro disso, eu recordo, já faz mais de 20 anos isso, eu ainda vejo a pedra, eu até adoro aquela pedrinha. Eu tenho até um amor muito grande pela pedra pomes, porque era uma pedra pomes, essa que a gente passa nos pés, né? Acho que é coisa de rocha, aquela coisa toda que vai com o tempo, vai juntando. Olha, eu me via rolando, o tempo todo rolando, eu ia crescendo. Falei, aí todo mundo depois narrou tudo que tinha visto, que tinha vivenciado, eu falei, a única coisa que eu vi que era uma pedra rolando. As pessoas ficaram meio assim, sem entender aquilo, né? Mas eu aceitei, numa boa. Falei, eu me vi como pedra, porque eu já fui uma pedra, tá? Tudo bem. Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu aceito, eu gostei de ser pedra. O segundo ponto é que, quando você falou na questão do pai. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu descobri uma traição do meu pai com a minha mãe. E aquilo me feriu muito, me magoou muito, porque eu adorava meu pai, adoro meu pai, não adorava, adoro meu pai. Mas aquilo me feriu muito. E eu mudei meu relacionamento com ele. É óbvio que eu vivia ali, aceitava, né? Tinha amor por ele, eu sabia que direto ou indiretamente ele tinha amor por mim. Foi a única vez que eu lembro que meu pai levantou a mão para mim, quando eu cheguei e falei para ele da questão de eu ter visto ele com aquela mulher. Aquilo, eu me senti traída, como se ele tivesse me traído, não a minha mãe. Você tomou partido, né? Ocupou o lugar da mulher. Isso aí. Saiu do seu lugar de filha. Aí eu fiquei bom tempo, né? Eu tinha 13 anos na época. Aos 23 anos, eu me casei. Passaram 10 anos depois disso. O meu pai, acho que ele ficou muito assim, feliz da vida dele, que eu fiz questão que ele me conduzisse ao altar. E ele achou, porque a minha irmã, antes de uma briga também que teve entre eles, que eu não sei qual foi, ela não foi conduzida por ele no altar. E eu sentia que aquilo, dentro do meu entendimento, que aquilo era um sofrimento muito grande para ele. Embora eu me sentisse ferida, eu fiz questão que ele me conduzisse ao altar. Naquele momento, porque eu aceitei, eu fiz aquilo por amor, eu aceitei que ele tinha... Eu comecei a questionar. Por que eu tenho que fazer julgamento do meu pai? Isso sem conhecer nada dessas técnicas, né? Por que eu tenho que fazer julgamento do meu pai? Eu não concordei, nem concordo com o que ele fez, mas aceitei. Entendi muito bem como você colocou essa questão de não concordar, mas aceitar. E 7 meses depois, meu pai veio a óbito, né? Mas engraçado que eu senti que aquele ato de eu ter assim, exigido praticamente dele que ele me conduzisse ao altar, eu vi a felicidade dele, ele tremia tanto, né, quando ele me dava a mão no altar, eu nunca esqueci isso. Já fazem vão fazer 48 anos agora, nesse fato, né? Eu sinto ainda o tremor dele, né, na minha mão, né, que ele ficou mais emocionado do que eu. Eu senti que era emoção porque, embora eu também não acredite nessa palavra perdão, eu acho que ninguém vai perdoar ninguém, mas eu senti que ele se sentiu... Vou usar esse termo porque é o que eu acho que ele ia entender também, que eu tinha perdoado ele daquele ato. Né? E realmente, se é essa palavra que existe, não sei qual a palavra que vai ser usada, né? Eu não, na questão de perdoar, porque eu acho que eu não me compete a mim perdoar ninguém. Mas eu aceitei aquele... Eu não julguei mais meu pai. A partir do momento que eu não julguei, eu nem foi necessário fazer a constelação para poder fazer isso. Né? Naquele momento você já constelou, você deixou ele livre. Eu acho que é deixar livre. Você também ficou livre. Com certeza. E você não precisou viver isso na sua vida, né? Com certeza. Porque se você liberou seu pai para ele ser quem ele é e aceitou, seu marido não precisa te trair. Não, acho que nunca com certeza não. Entende? Se você tivesse ficado lá ressentida com o pai, você ia arrumar um monte de homem para te trair. Isso é verdade, com certeza.
Era só isso que eu ia falar. Gostei muito da sua palestra e entendo. Não sei se algum dia faria, não tenho. Conheço alguma coisa assim na questão. Não sei, pode ser até que isso venha até a surgir na minha vida, mas num momento qualquer. Mas agora, no momento, eu não sei se eu faria. Mas respeito muito e acho muito interessante essa técnica, é uma terapia muito boa. Eu acredito que isso ajuda muitas pessoas, com certeza. Ô Vera, você já faz sozinha, sem precisar do terapeuta. Isso é que é o maravilhoso. Você não precisa fazer com o terapeuta, você já faz com você. Isso é que é importante. Com certeza, né? Eu procuro, né? Eu tenho um lema comigo. Eu não julgo ninguém. Eu procuro aceitar as pessoas como elas estão. Quem me conhece, convive comigo, sabe disso. Eu procuro o máximo de possível. Às vezes sou até julgada em relação a todo mundo é bom para ela. Não, todo mundo tem os seus defeitos, as suas qualidades. Simplesmente eu não estou aqui para julgar ninguém, nem aceito as pessoas como elas são. É o meu lema. Que bom. Obrigada por você estar aqui, esse sorriso bonito. Obrigada. Thelma, não estamos te ouvindo, não. Tu está falando, mas o microfone está fechado. Foi muito bom ouvir você, né? Porque eu não conheço, né? Conheço assim depois que eu conversei, isso porque a constelação familiar foi um assunto que surgiu dentro de uma live nossa, né? E aí a importância de quem tem um maior conhecimento, né? Esclarecer, né? Porque as lives é para isso, esclarecer, tornar as coisas mais lúcidas, mais claras, né? Menos eu, né? Eu então, tenho um eu fortíssimo, sabe? Poderosa. Não, eu tenho eu junto com a minha teimosia. Não, porque eu tenho que compreender muito bem. Mas foi muito bom mesmo, gostei muito, quero agradecer a você, sabe? Tem outras pessoas aí que vão falar, mas desde já agradecer muito a você pelo seu esclarecimento, pela sua boa vontade, né? De estar aqui fazendo esse papel, que isso é muito importante para a gente, sabe? Para todos, né? Sabe? É o que eu tinha para falar. Tem mais alguém aí para falar? Eu também gostei muito, viu, Dani? Que bom, Nina. Muito boa a sua live, muito boa. Gostei muito. Quem mais? Dê que gosta, né, Denise? Dê. Oi, eu gosto muito. Não, Inclusive, tá. eu vou fazer esse curso. Eu vou procurar. A Thelma uma vez me passou um. Eu te indico me passou, um instituto, tem várias gente séria fazendo isso. Né? A Thelma uma vez me passou um vídeo do Mário Coziner. Acho que ele é bom, Mário Coziner, né? Eu achei ele assim maravilhoso. Eu não conheço ele pessoalmente, não, mas eu gosto do trabalho dele. Agora, eu achei muito bom. Denise, eu já li alguma coisa dele também. Se eu puder dar uma dica, não faz curso faz curso de 1 ano, sabe? Sim, não faz sim. Um cursinho de final de semana que acabou, sabe? Porque as pessoas hoje estão muito rasas, né? Assim, é verdade. A gente não está fazendo para poder. Depois você deixa aí no grupo, pede para a Thelma qual o nome desse instituto. Tem várias pessoas sérias, sabe? Esse instituto é onde? Esse instituto é em Belo Horizonte, mas hoje, com a pandemia, eles têm grupo em vários lugares do Brasil, até em Portugal. Sim. E agora, com a pandemia, eles se reinventaram e fizeram online, sabe? Eu ainda não assisti online, mas eu acredito que possa funcionar, entende? É porque eu realmente sou das antigas com a minha lua lá em Capricórnio, na casa 4, eu tenho resistência a essas coisas modernas, mas dizem que funciona online. Tem muito colega meu trabalhando que é uma beleza online.
né? É que eu né? gosto dali, do tete-a-tete, do presencial, né, Eni? Mas agora a gente está online aí há um tempão e está funcionando. Verdade. É isso. Então, muito obrigada, viu, Daniele? Foi bem esclarecedor. Alguns vídeos que eu assistia dele, eu ficava pensando de que forma que quando ele tem vídeos onde ele faz essa constelação, né, em grupo, né? E aí as pessoas vão revelando, né? O que você está sentindo? Ah, eu senti tristeza, eu senti isso, eu senti aquilo. E eu sempre fiquei pensando, eu sempre achei, né, que todo esse conceito está ligado a questão da espiritualidade também, né? E aí eu sempre ficava pensando como que essas pessoas, agora você está falando do campo morfogenético, né? E então eu acredito assim que seja alguma coisa muito, muito forte, muito presente, para que essas pessoas consigam acessar, né? E sentir essas emoções, como você falou, são pessoas aleatórias, totalmente fora da questão, né? Do problema que se está tratando ali. E as pessoas vão interagindo, né, e vão sentindo o que está dentro daquele campo. Eu fiquei assim, sempre tive essa dúvida de como que as pessoas acessavam. Tô bem propensa a fazer. Eu quero falar mais uma coisinha aqui para vocês, porque da constelação individual. Como é que a gente acessa o campo na constelação individual? Tem várias formas de trabalhar com a constelação individual. Algumas pessoas usam bonequinhos, outras pessoas usam cadeiras, outras pessoas usam várias formas. Tem uma forma, que é a forma que eu escolhi trabalhar, que são as pisadas. Eu fiz, não fui eu que criei, eu aprendi isso no curso que eu fiz, uns chinelinhos de EVA, sabe? EVA colorido. E aí é tipo uma palmilha. Eu trabalho com isso, com as pisadas. Então, eu coloco assim, várias pisadas coloridas de adulto, várias pisadas coloridas de criança. E você, quando vai constelar individual comigo, pega aquela pisada e coloca. Aí você coloca você coloca a questão, pode colocar o pai, a mãe, seja o que for. E sempre menos é mais. A gente sempre começa com menos. E aí você mesma tem a oportunidade de entrar naquela pisada e sentir esse campo da sua questão, sentir o campo da sua mãe, sentir o campo do seu pai, do seu marido, ou seja, do que for que você está trabalhando. É muito legal. É uma maneira da gente trabalhar individual. A própria pessoa, vamos supor, Denise está vindo constelar comigo. A Denise vai entrar e vai sentir o campo que aquela pisada está representando. É incrível também. Então, tem como fazer individual e sentir esse campo, entende? Nossa, eu queria só trazer essa informação para vocês. Estou muito curiosa. Estou muito curiosa para fazer isso aí. Olá, Dani. Então, queria agradecer. Realmente está sendo muito, muito, muito bom mesmo, muito conteúdo que você está trazendo aqui. Eu tinha uma dúvida que sempre paira, com relação à frequência das constelações, com que frequência pode se constelar diferentes temas. Então, Eni, eu vou falar para você assim, segundo Bert Helling, basta você fazer uma. Agora, sim, se você não conseguiu... Quando a gente tem um ego muito poderoso, muito forte, ou muito questionador, que a gente quer muito do nosso jeito, a gente não aceita, às vezes, a informação que vem ali, a gente não trata a raiz, a gente trata os galhos, as folhas, os frutos. Mas se a gente acessa a informação da raiz, basta fazer uma constelação. Se tu fica constelando, mas eu constelei esse assunto, agora eu quero constelar o outro assunto. Espera um tempo, deixa aquele assunto se resolver, entende? Qual é a frequência? Você constelou um assunto. Aquele assunto que você constelou já resolveu? Está fluindo bem?
Tu já esqueceu? Já transcendeu aquilo? Se tu ainda não transcendeu aquilo, se você ainda não resolveu aquela situação, sossega teu facho, não constela, não. Deixe quieto, vai fazer outra coisa. Entendeu? Ajudei ou atrapalhei? Tu queria que eu falasse, né? 2 meses. Não! 2 anos. Não! Resolve a questão. Fale, Denise. Ei, Daniele, qual é o custo de uma constelação? Cada profissional tem um valor, né? Cada Uhum. profissional, dependendo de onde ele trabalha, né? Tem gente que, por exemplo, tinha uma terapeuta que trabalha num centro espírita no Rio de Janeiro que ela cobra 180, 150. Tem um professor meu que cobra 1.500. Uhum. Em Brasília cobra 900, 1.000, 1.200. Aqui Você está fazendo a individual ou não? Eu faço a individual. Em Niterói, a média dos preços ali é 400, 500, entendeu? Entendi. Eu hoje estou cobrando 450 individual. Demora em média 2 horas, né? Porque a minha hora de atendimento online, hoje eu estou cobrando 210, né? Levando em consideração que uma constelação dura em média 2 horas, né? E que a gente tem aquele tempo alargado de conversar, de processar, eu tenho o custo do consultório, né? Eu hoje estou cobrando 450 uma constelação individual. Mas tem gente que faz mais barato, agora tem gente que faz mais caro. Não tem uma tabela de preço, sabe? Entendi. Então, no caso, por exemplo, se você for fazer uma individual, você tem que levar uma questão de cada vez. Olha só, se você for constelar comigo, eu vou dizer, traga a questão da tua vida, que você não vai voltar nunca mais. Entendi. Entendeu? Porque, assim, pode ser que você venha e depois queira voltar para alguma outra coisa. Nem sempre. Às vezes, a gente até pode ter algumas exceções, mas hoje, isso antigamente, eu até fazia mais de uma constelação com pessoas, sabe? Eu já atendi pessoas assim. Uhum. Quando eu compreendo que a pessoa consegue dar passos aos poucos, mas eu peço pelo menos uns 2 anos de intervalo. Entendi. Entendeu? Depois deixa seu contato aí que eu vou te procurar. Deixa sim, fala com a Thelma, com o Jorge, se você quiser anotar aí, pode anotar também. Tá. Estou no Instagram, tenho o meu celular. Tá. Eu pego depois. Depois eu pego. Muito obrigada. Posso fazer uma pergunta? Pode. Dani, me responde uma coisa. Você falou que, no caso, faz uma constelação. O ideal seria uma constelação só e ela serve para a vida inteira. Assim, né? Mais ou menos isso, né? E o nosso livre-arbítrio não influencia em nada isso aí? Claro que influencia. Se você quiser continuar no livre-arbítrio de dizer, agora que eu vi a questão, tá aqui, mas daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, daqui eu não mudo, aqui eu não concordo, aqui eu não aceito, aí você vai fazer 100 constelações, que não vai adiantar muita coisa, não. Mas você vai trocar de terapeuta, de constelação, de coisa da vida, você vai usar o seu livre-arbítrio para ficar no não, ou você vai usar o seu livre-arbítrio para dizer, tá bom, eu me rendo. Entendi. Respondi, Nina? Nina, eu quero te ver, Nina. Liga aí a câmera. Olha só, é porque o pessoal já sabe. O meu telefone é muito baixinho o som. Tá bom, e eu tenho um probleminha de audição. Então, o que acontece? Eu tenho que tirar a imagem e ponho no ouvido, entendeu? Entendi. Mas eu vou mostrar o meu lindo rosto para você, tá? Muito amiga? Bem, adorei o lindo rosto. A constelação, gente. Sumiu aqui, ó. Sumiu você também. A constelação, gente, é para a gente tratar e resolver
as nossas questões com pai e mãe, com o nosso Porque sistema. eu queria mostrar para você, não sei o que houve, sumiu. Então, sumiu você. Entende? Eu estou brincando aqui, eu sou muito brincalhona, mas eu tenho muito respeito também. Assim, Mas isso significa que esse livre-arbítrio vai mudar também lá na frente para o pessoal que vier depois de mim? Como é que funciona isso? O seu livre-arbítrio corresponde à sua autorresponsabilidade de aceitar ou não tudo que foi e, a partir de você, fazer diferente. Entende, Nino? Entendi. Se você escolhe não aceitar e escolhe continuar no lugar onde você está, você não muda nada, você segue a sua vida. Se você escolhe se autotransformar, você oportuniza que as pessoas que venham depois de você tragam essa informação transformada. Entendeu? Entendi. Perfeito.